É muito bom estarmos na casa do Senhor, é muito bom estarmos adorando ao Senhor, pois nossos cultos são para esse Senhor, Criador dos céus e da terra. Nós estamos com muita alegria e eu agradeço a presença de todos que estão aqui presentes e aos que estão nos assistindo e irão nos assistir online também, que todos estejam se sentindo bem-vindos e acompanhem conosco, pois Deus tem palavras especiais para você essa noite. Uma dessas palavras que nós temos é uma palavra de ânimo, de socorro e de alento, que se encontra no Salmo 40. Então, nós vamos estar fazendo a leitura bíblica do Salmo 40, versículos de 1 a 5. Salmo de número 40, versículos de 1 a 5. E eu vou convidar a igreja para ler os versículos pares e eu vou ler os versículos ímpares. Então eu começo e a igreja dá continuidade. E nós vamos depois ler o versículo 5 todos juntos. E diz assim a palavra de Deus: Depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. De um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me em um local seguro. Pôs um novo canto na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Bem, põe o Senhor na sua confiança, que não vai atrás dos orgulhosos, nem dos que se afastam para seguir deuses falsos. Vamos ler todos o número 5? Quantas maravilhas tem feito, ó Senhor, meu Deus! Não se podem relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são muito numerosos do que se pode contar. Nós gostaríamos de falar aqui todas as coisas maravilhosas que Deus tem feito por nós, mas são muito numerosas, tão grandes que nós não conseguimos contar. São coisas muito grandiosas que nós não conseguimos colocar numa ordem. Se começássemos a falar aqui todas as coisas maravilhosas que Deus tem feito por nós, levaríamos um dia todo e ainda não seria suficiente. E aí nós vamos cantar agora, adorando esse Deus, através do Ministério de Louvor. Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Como o Luiz Henrique falou, são infinitos motivos para agradecer ao Senhor, mais de 1000 motivos, como nós vamos cantar agora, e que nós possamos, mesmo que sejam muitos, agradecer todos os dias. A gente agradece todos os dias, todas as horas, para que a gente possa tentar agradecer por tudo que Ele tem feito, mesmo que a gente não consiga, mas que nós possamos ser gratos, ter o coração grato ao Senhor por tudo que Ele fez e faz por nós. Vamos cantar 1000 motivos. Mil motivos para agradecer, mais de 1000 razões para louvar, 1000 razões de amor para cantar. Jesus. Por tão grande amor que recebi, Pela graça que me atraiu, por me perdoar sem merecer, Jesus. Por regenerar meu coração e me dar a paz sem fim.
por saber que nunca estou só, pelo teu cuidado que é sem fim, Jesus. Autor da minha salvação, Meu amado, meu Senhor, seja minha grata adoração, Jesus. graças dou, Jesus, graças dou, Jesus, graças dou por tudo que fizeste a mim, graças dou, graças dou, Jesus, graças dou, Jesus, graças dou por tudo que fizeste a mim, graças dou, graças dou por tudo que fizeste a mim, graças dou, graças dou por tudo que fizeste a mim, graças dou. Os irmãos podem se sentar? E nós vamos agradecer realmente a Deus por tudo que Ele tem feito a nós, por todas as suas maravilhas, por todas as coisas grandiosas que Ele tem trazido ao nosso meio. Eu vou convidar aqui o Felipe, que esteja vindo, agradecer ao nosso Deus por todas as maravilhas. Por que o Felipe? Porque o Felipe tem coisas grandes a agradecer essa semana, né, Felipe? Teve grandes coisas acontecendo em sua vida essa semana, muita coisa boa, e tem motivos muitos a agradecer, não é isso? Então, vamos conduzir a Senhor em oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, querido Pai amado, obrigado pelo dia de hoje, Pai. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, para louvar e engrandecer ao Teu nome, Jesus. Ó, Senhor, neste momento, Senhor, eu te agradeço em especial pela minha vida, ó Pai, pelo término da formação, ó Pai, que eu realizei nessa sexta-feira, ó Pai. Muito obrigado, Jesus. Ó, Senhor, esteja abençoando a vida de cada um que está aqui, Senhor, nessa noite. Que o Senhor possa estar utilizando, ó Pai, o pregador da noite, ó Pai, os louvores para tocar no coração de cada um de nós, Jesus. Ó, Senhor, esteja nos guardando, levando para casa, ó Pai, e que nós possamos ter uma semana muito abençoada, e nós possamos sempre lembrar de Ti, ó Pai, em cada momento que nós vivemos, ó Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas, Jesus. Em nome de Jesus, amém. E dentre os motivos que nós temos para agradecer, dentre os motivos que nós temos para glorificar a Deus, temos nas coisas que já passamos, mas temos as coisas que ainda vamos vivenciar. E agora a Carlinha vai estar dando 2 recados importantes sobre grandes coisas que estão acontecendo, que vão acontecer e que ela tem que nos convidar, ou convidar toda a igreja a participar. Boa noite, igreja. O primeiro convite que eu tenho para fazer é nesse sábado, dia 27, aqui na nossa igreja, vai estar acontecendo o nosso culto jovem, com o pastor Tiago, que é da PIB de Niterói. Então, convido toda a igreja para estar aqui, não somente os jovens, mas toda a igreja para estar aqui participando com a gente, que vai ser um momento muito especial. O segundo é relembrar a igreja que a nossa inscrição do acampamento está aberta. Convidem todos os jovens, adolescentes que vocês conhecem, seja sobrinho, neto, filhos, estejam motivando para estar junto aqui com a gente. Vai acontecer no dia do 19 até dia 22 de novembro, no valor de R$250, com tudo incluso. Então, quem quiser participar pode falar comigo ou qualquer pessoa da equipe da juventude, com o Daniel, com o Davi, que está aqui presente. Então, estejam motivando os jovens, estejam abençoando nossa juventude também em oração,
pergunte se está precisando de alguma coisa também, que o Senhor use vocês também para nos abençoar. Então é só isso, muito obrigada. Continuando nos avisos bem interessantes, nós temos uma coisa especial acontecendo no próximo domingo. Duas coisas na realidade. Nós já falamos do sábado e agora vamos falar do domingo. No domingo pela manhã, nós teremos o culto Kids, promovido pelo Ministério Infantil, que é o culto Kids missionário. E o que é esse culto? É um culto na qual virá um casal de missionários aqui, o Gilvan e a Cristiane. E eles estarão falando sobre o trabalho infantil de missões. Aquelas pessoas que querem saber o que missões têm feito na parte das crianças, o que tem acontecido, como está sendo a evangelização das crianças ao redor do nosso país, eles vão estar trazendo palavras sobre isso e nos motivando. E continuando, já que domingo que vem já teremos esse evento infantil, nós também vamos ter uma cantina missionária no próximo domingo. Então, próximo domingo, cantina missionária, nós vamos ter panquecas de carne e de frango no dia 28, às 11 horas. A partir das 11 horas já está podendo pegar. E o valor de R$8 cada uma. Então, as panquecas são mais bonitas e mais gostosas do que estão ali nas imagens. Então, os irmãos estão convidados. Aqueles irmãos que quiserem fazer suas inscrições ou já fazer sua reserva, podem fazer tanto com a irmã Rosângela, minha esposa, ou com a irmã Francineide. Então, fiquem atentos, já façam sua reserva para já levar, garantir o almoço, já tem a programação do missionária, aproveita e ajuda com missões. Então, essas são as programações imediatas da nossa igreja. Vamos estar orando por todas elas, porque o Senhor está no controle e na liderança. Vamos continuar adorando, mas antes eu gostaria de convidar as crianças aqui para orarmos por ela, para irem para o culto infantil. As crianças, seus líderes. Cadê a energia para gastar, criançada? Todo mundo sem energia? Gastou tudo ontem na Tarde Alegre? Não. Tem que estar mais firme. Ok? Vou pedir que a Vitória, pode orar pelas crianças? Senhor, meu Deus eterno Pai, muito obrigado, Deus, por esse dia que o Senhor nos concedeu de vida, Pai. Muito obrigada, Pai, por essa oportunidade que nós estamos tendo, Deus, de mais uma vez, nesse domingo, Deus, estamos aqui na casa do Senhor, para que nós pudéssemos adorar ao Senhor, ó Deus, e engrandecer o seu santo nome, Deus. Nesse momento especial, Pai, quero te pedir pela vida das crianças, ó Deus, que o Senhor possa estar conduzindo elas no culto infantil, ó Deus, que elas possam aprender, ó Deus, mais do Senhor, ó Deus, e que elas possam guardar esses aprendizados, ó Deus, para que no futuro elas não venham se desviar do caminho do Senhor, ó Deus. Que o Senhor possa ajudá-las a se manter firmes no Senhor, ó Deus, e que elas possam crescer em estatura e graça na sua presença, ó Deus. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém. E eu convido a igreja a voltar a se colocar de pé, pois estaremos continuando louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor com o nosso ministério de louvor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor.
até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aliança, Deus de Promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra
Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, a ti celebramos, com ações de graças, danças e alegrias, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, a ti celebramos, com ações de graças, danças e alegrias, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Das trevas trouxe-nos a sua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por seu sangue, ó Jesus. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, a ti celebramos, com ações de graças, danças e alegrias, pois convém louvar-te. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos, a ti celebramos, com ações de graças, danças e alegrias, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém louvar-te, ó Senhor. Senhor, muito obrigada, Deus, por esse dia mais uma vez. Muito obrigada por tudo que o Senhor nos permitiu viver até aqui, ó Deus. Muito obrigada, Pai, pela sua graça, pela sua glória, Pai, que o Senhor derrama sobre nós todos os dias, ó Deus. Muito obrigada, Pai, pelos meus irmãos, ó Deus, que estão aqui nessa noite, Pai. Muito obrigada, Pai, porque mesmo com uma semana agitada, às vezes no final da semana a gente só precisa descansar, mas nós estamos aqui para declarar o seu santo nome, ó Deus, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é glorioso, que a Ti toda a honra e toda a glória, ó Deus, para todo sempre, amém, ó Deus. Que o Senhor possa estar, ó Deus, cuidando de nossas vidas, ó Deus, da nossa semana que vai se iniciar agora, Pai. Que o Senhor possa cuidar de todos os nossos planos, ó Deus, porque todos são os seus, na verdade. Que possam ser seus planos e não os nossos, porque os nossos são falhos, porque nós somos falhos, ó Deus. Mas que o Senhor possa estar cuidando de nós, ó Deus, que o Senhor possa estar nos guiando, ó Deus, todas as nossas realizações que também acontecerão essa semana, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, a vida de cada um em particular, ó Pai. Muito obrigada, Pai, por essa igreja, Pai, que o Senhor levantou aqui nesse lugar, ó Deus, e que nós possamos, ó Deus, pregar a Sua palavra todos os dias, ó Deus, para todas as pessoas, para que todas as pessoas possam entender, ó Deus, que o Senhor é poderoso, ó Deus, para fazer, ó Deus, tudo que nós, muito além do que nós pensamos e imaginamos, ó Deus, para as nossas vidas, ó Deus, e que o Senhor possa estar sendo conosco nesse culto, ó Deus, que nós possamos estar atentos, ó Deus, para ouvir a Tua palavra, ó Deus, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações.
e que o Senhor possa nos usar, ó Deus, para que durante essa semana nós possamos aplicar tudo que nós aprendemos, ó Deus, tudo que nós juntamos durante toda essa nossa caminhada, ó Deus, e hoje também, ó Pai. Muito obrigada por isso, ó Deus, muito obrigada também pelo pregador da noite, ó Deus, que o Senhor possa guiar, ó Deus, que seja o Senhor a falar através dele, ó Deus, e não ele, ó Pai. Essa oração que eu te faço, ó Deus, em nome de Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém. Essa noite estará falando conosco o nosso irmão Anderson, já bem conhecido, mas o pastor pediu que a gente apresentasse, então eu vou fazer uma coisa diferente. O nosso irmão Anderson terminou os seus estudos teológicos, vou falar assim, tá, Anderson? Terminou os seus estudos teológicos básicos, ele vai entender por quê, já, e estará sendo, já passou pelo crivo da Ordem dos Pastores Batistas, e em agosto haverá o concílio, não é isso? Ocorrerá o concílio, que é quando vem pastor de todas as igrejas para fazer a avaliação geral dele, e assim, passando por essa avaliação, o nosso irmão Anderson vai ser consagrado ao ministério pastoral, se assim Deus quiser. Então, nós temos que já orar por ele, são muitas perguntas, são muitos desafios. Quando eu falei que terminou o ensino teológico básico, essencial, é porque esperamos que no futuro, padrão, né? Quando a gente se forma, a gente acha que já sabe tudo, mas nada, a gente está começando. Então, depois, quem sabe, né? Ele faz um mestrado, faz um doutorado, vai acrescentando coisas ao seu ministério que vão sempre sendo de bom grado na obra do Senhor. Então, vamos orar, porque é um ministério que está começando. Ele já vem trabalhando no trabalho de Deus há muito tempo, já vem fazendo a obra de Deus há muito tempo, mas aí já começa a ter uma conotação mais pesada, como pastor de igreja, como uma pessoa consagrada ao ministério. Então vamos estar orando por ele, vamos estar clamando por ele desde já, pela vida dele, que os irmãos estejam sempre colocando isso nos seus pedidos de oração. Pai eterno, graças te damos, Senhor, por este momento, por esse culto maravilhoso que nós estamos recebendo de ti e ao mesmo tempo entregando a ti a nossa adoração e nosso louvor. Recebendo de ti porque nós desde o início desse culto já sentimos a tua presença entre nós, sentimos a tua ação nas nossas vidas, sentimos o seu calor vindo aos nossos corações e nos animando a te adorar cada vez mais. Clamamos a ti, Senhor, que nos dê sabedoria, que nos dê firmeza e força para evangelizar todo este bairro, para que as pessoas conheçam a ti, através da tua palavra, através de nossas vozes e do nosso testemunho. Acima de tudo, Senhor, clamamos a ti agora, que dê ao nosso irmão Anderson a sabedoria e as palavras vindas de ti, que tudo que ele venha a falar aqui essa noite, venha do teu coração ao nosso coração através desse teu servo, que o Senhor o use grandemente e o proteja e o guarde, dando-lhe sempre o caminho a seguir e as suas instruções claras, para que ele possa trilhar nos seus caminhos por toda a sua vida. É o que clamamos a ti, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite a todos. Obrigado pela apresentação, né? Mas toda vez que se fala isso, irmãos, desde o dia que isso começou a madurar, a minha barriga não é mais a mesma. Porque parece que entrou um iceberg dentro da barriga, assim, né? Eu começo a tremer do nada, porque é uma situação que não envolve só o Anderson, né? Envolve o Anderson, envolve a Kelly, envolve o Gustavo, envolve a igreja. E assim, vamos que vamos. A gente vai chegar, mas vamos que vamos. Irmãos, agradecido mais uma vez por estar aqui. Estar aqui não é um lugar fácil, né? A gente sabe que eu me preocupo muito quando vou pregar, porque eu entendo que alguém que está do outro lado espera algo para que possa ser abençoado nesse dia, né? Então, eu entendo isso como uma grande responsabilidade. Mas também entendo que qualquer serviço que nós exercemos na casa do Senhor, né, nós fazemos com coração grato e com muita responsabilidade, porque o nosso intuito, primeiro, é que o nome do Senhor seja glorificado, mas, acima de tudo, também que as pessoas que estejam à nossa volta sejam também abençoadas
por nossa vida. Então, essa é sempre aquilo que eu levo no meu coração quando eu faço, ou qualquer coisa que eu exerça, né, na Igreja do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 96. Um salmo muito conhecido, né? Se acesse o seu celular, ou pode nos acompanhar na tela, que vai espelhar a informação. Salmo de número 96. Eu vou ler junto com você, para que possamos ler num único entendimento. Que diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Foguem o campo e tudo que nele há, regozije todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e aos povos, consoante a sua fidelidade. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós te bendizemos nessa noite, pela tua graça que chegou até as nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado pela tua fidelidade e pela oportunidade que o Senhor nos dá de servir nessa casa de oração, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua fidelidade dura para sempre, ó Deus. Nos ajuda a nossa caminhada como igreja nesse lugar, ajuda o teu povo que congrega nesse lugar, a liderança que está estabelecida nessa casa, porque o nosso objetivo, Senhor, aqui é apenas louvar e engrandecer o teu nome, realmente dedicar o nosso coração ao teu serviço, Senhor, sabendo que a glória não é para o povo que congrega nesse lugar, mas a glória é para o Senhor. Nós te bendizemos nessa noite e te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos mesmo, com coração gratos, ó Deus, quebrantados diante de ti, coração que reconhece a tua soberania, um coração que reconhece a tua grandeza, um coração que conhece que realmente que sem ti nós não somos nada, Senhor. Nós te louvamos nessa noite e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você possa permanecer com a sua Bíblia aberta no Salmo. Nós vamos visitar uns outros versículos e capítulos. Mas quando nós falamos do Salmo 96, irmãos, que a princípio ele não tem um autor, né, específico, né, alguém que escreveu o Salmo, como nós vemos em números aqui no Saltério, Davi, Asaf, Moisés. Mas o Salmo de Davi tem a sua algum norte que possa dizer que Davi ele tenha escrito o Salmo de número 96, porque ele tem como uma referência a 1 Crônicas, capítulo 16, do versículo 23 ao versículo 36, que é um relato sobre quando Davi, ele traz a arca para Jerusalém, né, onde era o seu desejo que a arca estivesse no lugar, porque ele se perguntava da seguinte forma: eu tenho um palácio, eu tenho uma casa, sou bem estruturado,
mas a arca do Senhor, ela não tem aqui o seu lugar definido. Então Davi ele se empenha nesse propósito para que ele possa trazer a arca para Jerusalém. Nós estudamos isso nos últimos trimestres aqui na igreja, na escola dominical, onde falou até dos fatos que aconteceram, porque a arca, no primeiro instante, ela não foi conduzida de uma maneira que a lei, né, tinha projetado a ser conduzida. Houve aquele óbito naquele momento, a pessoa foi escorar a arca ali para que ela não caísse, e a pessoa naquele momento ela morreu. E logo depois Davi refez o plano, refez o projeto e trouxe a arca para Jerusalém. Mas o que eu quero falar com você nessa noite sobre o Salmo de número 96, e até dizer um tema, não tenho muito costume a respeito disso, falar sobre a grandeza de Deus. Esse Deus que é majestoso, esse Deus que é grande, esse Deus que é soberano, esse Deus que o nosso entendimento, né, ele não consegue mensurar e calcular o como é os seus atributos. Nós vamos falar da grandeza desse Deus. Mas eu queria nessa noite, antes de nós mergulharmos no Salmo 92 e 96, eu quero entender um pouco com você a grandeza desse Deus. Em Isaías, capítulo 40, versículo 18, ele faz uma pergunta, né, ele declara isso ao povo naquele momento da seguinte forma: com quem comparareis a Deus? É a pergunta que ele faz. Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Ele faz uma pergunta que, com quem nós vamos comparar esse Deus? Quem será semelhante a Ele? E ele continua, se você for continuar lendo, no capítulo 40, no versículo 22, ele diz assim: quem na concha da sua mão mediu a água e tomou a medida dos céus e a palmos, quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra, pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, e ele com quem estende os céus como cortina, os desenrola como tenda para neles habitar. E ele quem reduz a nada os príncipes e toma em nulidade os juízes da terra. Isaías já escreve a grandeza de Deus, descreve a sua soberania dessa forma. Olha como concha ele tem. Os habitantes são como gafanhotos à sua volta. Então nós entendemos aqui já num pueril, num pequeno ponto de observação, que ele descreve a grandeza e a excelência desse Deus. E o Salmo 96, logo de início, irmãos, ele traz para a gente algo de muito importante, né? Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor. Mas voltando só um pouquinho nisso que Isaías trouxe agora a respeito de Deus, uma coisa que eu observei, e o irmão Luiz aqui, o nosso ministro de música, falou a respeito do estudo, né, da teologia, né, o estudo de Deus, aquilo que nós aprendemos a respeito de Deus. Mas eu quero dizer algo para os irmãos, que por mais que de repente venhamos frequentar, não que você não deva fazer, eu quero que você, se puder a oportunidade, você faça um curso de teologia, aprimore o seu conhecimento, mas por mais que a gente mergulhe num curso de teologia, estude, com certeza nós não vamos chegar no máximo do que era o conhecimento de Deus. A teologia, com todo o seu esforço, tenta nos mostrar o entendimento a respeito de Deus, mas não chega à sua plenitude. A teologia tenta nos mostrar, mas ela não consegue chegar na sua plenitude. Ela não consegue chegar no seu máximo como definição. Nós temos aí um caminho a percorrer de longa estrada para esse conhecimento. Mas como eu falei anteriormente, o salmista ele começa a declarar, né, e dizer, olha, cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, né? Cantai ao Senhor
todas as terras. Mas por que eu canto ao Senhor? Porque eu tenho esse conhecimento e esse entendimento. A Bíblia nos fala, no Salmo de número 19, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento, ele anuncia as obras de suas mãos. Hoje se torna indesculpável, né? Hoje não se há desculpa se o homem falar que ele não tem um conhecimento a respeito de Deus. A Bíblia nos fala que os céus proclamam a glória de Deus. Os céus mostram a glória de Deus, anunciam as obras das suas mãos. Romanos capítulo 8, versículo 32, ele fala que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Não só os céus nos mostram o poder de Deus, mas o amor de Deus revelado na cruz do Calvário por meio de Cristo Jesus nos mostra a soberania de Deus sobre a sua criatura. Então hoje se torna indesculpável, irmãos, se o homem falar que não conhece a Deus. Eu imagino, e me veio à memória agora, nunca tive oportunidade, mas quem sabe eu venha ter essa oportunidade, vai que eu consiga, eu poder conhecer as cataratas do Foz do Iguaçu. Já viu aquilo? Como sai tanta água de um lugar? E a água não acaba? Esse ralo consome a água toda? Você já imaginou você entrar na floresta amazônica e saber que você não vai conseguir sair de lá vivo de repente? O quanto a biodiversidade que nós temos na floresta amazônica? Os oceanos que nós temos em volta dos continentes? As espécies que surgem aí, começam a ser descobertas, e falam, olha, isso já existe há sei quantos mil anos, e os cientistas acabam conhecendo nesses dias. Olha a grandeza de Deus diante das suas criaturas. Olha a excelência de Deus diante das suas criaturas. Olha as descobertas científicas que existem, as descobertas na medicina. Olha o que Deus dota o homem de sabedoria por amor às suas criaturas. Não tem como nós imaginarmos uma outra pessoa a não ser esse grande Deus realizando esses feitos. Não tem como imaginar que existe um outro ser que faça isso, a não ser esse ser que nós nos dobramos, nos rendemos a Ele, entregamos a Ele a nossa vida e dedicamos a Ele aí os nossos dias. Não tem como nós fugirmos dessa experiência. Mas voltando ao Salmo 96, cantai ao Senhor um novo cântico. Cantai ao Senhor todas as terras. Bendizei ao Senhor, proclamai a sua salvação. Quando eu vejo nesses primeiros momentos aqui do Salmo de número 96, no versículo de 1 e 2, eu vejo um tríplice chamamento, que é de cantai. E enfatiza, irmãos, de cantar um cântico novo. Não se trata de uma nova música, não se trata de uma nova composição, mas se trata de algo novo que vem de um coração que reconhece a majestade de Deus. Refere-se a um coração realmente que experimentou na sua vida a majestade e a grandeza desse Deus. E por isso que ele canta, por isso que ele expressa através da sua boca o seu louvor a esse Deus.
E ele reforça 3 vezes: cantai, cantai, cantai ao Senhor. Quem vive uma experiência de fé, quem vive uma experiência de reconhecimento da soberania de Deus, tem motivos para cantar a esse Deus. Somente quem vive essa experiência tem e reconhece a grandeza de Deus. Mas o salmista, ele vai muito mais além. Ele fala: olha, agora você vai proclamar a minha salvação. Não vai só cantar, mas agora você vai proclamar a minha salvação. Ele não quer que isso fique restrito apenas a uma pessoa ou um grupo, mas ele quer agora que isso se espalhe, que isso vá adiante, que isso vá além. Não apenas cante, mas proclame essa salvação. E essa é a convocação do salmista nesse momento. Olha, cante a ele e proclame. E se nós voltarmos para o pano de fundo do Salmo 96, como eu falei no início aqui da nossa mensagem, que se refere ao retorno da arca, Davi estava ali praticamente estabelecendo a monarquia, né, que como ela já estava sendo iniciada em Saul, mas chega ali a Davi e ele quer mostrar a todas as nações o Deus a quem ele serve, o Deus a quem colocou ele como rei de Israel. Proclamai a salvação, cantai a esse Deus, mas só canta com alegria quem vive a experiência de conhecer a grandeza desse Deus, porque você tem motivo. Não está atrelado a uma nova música, mas está atrelado a um coração que reconhece a soberania de Deus. Mas o salmista, ele continua a falar a respeito desse grande Deus, ele continua a desenhar e a escrever esse poema da grandeza e da majestade de Deus, que ele fala no versículo de número 3, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Aí ele fala, porque grande é o Senhor. Porque esse Deus, ele é grande e muito digno de ser louvado. Mas ele faz aí agora uma grande descoberta, que ele fala, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus e a terra. Esse Deus é muito digno de ser louvado. Mas agora ele para e fala, olha, mas os deuses não se comparam a ele. Quando a gente estuda a palavra ídolos, e a gente for no início, lá no original mesmo, na raiz da palavra, ela quer dizer nulidade, coisa vazia, coisa fictícia, coisa falsa. Os deuses no Antigo Testamento, eles eram considerados coisas nulas, coisas que não tinham valor. Com o decorrer do tempo, que no grego que passou a chamar, se comparar o ídolo a demônios. Mas no Antigo Testamento, quando se falava de ídolos, falava de coisa nula, falava de nulidade. No Antigo Testamento, é um termo bíblico que significa ídolos, ou deuses falsos, mas carrega a conotação pejorativa de coisas sem valor, insignificante, os não-deuses. Ídolos no Antigo Testamento eram coisas sem valor. E para o salmista, no seu conhecimento, o Deus dele era um Deus grande, um Deus majestoso, diferente dos outros deuses. Diferente dos outros deuses. Quando eu estava estudando a respeito dessa palavra, a primeira coisa que veio na minha mente foi a grande batalha dos deuses de Elias. Que Elias chama os profetas de Baal e faz aí
grande jogada. Vamos ver o Deus que responde por fogo. E conta a história que eles preparam um altar, os profetas começam a fazer a sua invocação, e a hora passa, e Elias ali, um grande zombador naquele momento, olha, está todo mundo dormindo. Ora, tá, se a gente fosse falar na nossa linguagem de hoje, está todo mundo no shopping, está todo mundo em casa vendo a Copa nesse momento. E os deuses não responderam. E quando chega a vez de Elias, eu vou usar essa expressão aqui, Elias dobra a aposta, enche de água, aumenta o negócio aí. E a Bíblia fala que no momento que Elias clama ao Senhor, o local foi consumido. Ídolos que não eram considerados a nada, porque grande é apenas o nosso Deus. Mas quando nós falamos de ídolos, irmãos, não está atrelado apenas à imagem. Não é aquilo que se faz de gesso, não é aquilo que se faz de barro. Ídolo vai muito mais além do que isso. A idolatria, ela vai muito mais além do que um pedaço de gesso ou um pedaço de barro. O coração é uma fábrica de ídolos. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Calvino, em suas institutas, dizia isso. O coração é uma fábrica de ídolos. Mas Ezequiel, antes de Calvino, já falou a respeito disso. Ezequiel, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 3, ele fala dessa forma: então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Esses homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Tropeça para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? A busca por ídolos não é só um gesso, mas o nosso coração é uma fábrica de ídolos. O pecado que nos apegamos acaba se tornando o ídolo do nosso coração. Porque colocamos aquilo como ponto de destaque. Deixamos de adorar o Criador para priorizar isso na nossa vida. E isso é muito sério. Ídolo não é apenas uma imagem, mas é aquilo que o nosso coração fabrica. E quando nós tiramos o Criador do nosso coração, damos espaço para ídolos. Mas, irmãos, hoje, vivemos isso do nosso dia a dia. Vivemos essa fábrica de ídolos no nosso dia a dia. Presenciamos essa fábrica no nosso dia a dia. A busca por validação. Como isso tem afetado a nossa sociedade? A busca por validação. A busca por validação. As pessoas querem ser reconhecidas, mas não querem reconhecer o Criador. E essa busca por validação, ela está atrelada à internet. Essa busca por validação, ela está atrelada à internet, através de likes e algoritmos.
que são as famosas pegadas na internet. Irmãos, se todas as imagens de influenciadores e de pessoas que são publicadas na internet, se todas elas fossem para impressão em papel, se derrubaria uma floresta. Porque as pessoas estão buscando validação em suas vidas por causa de um like e por causa de um algoritmo. Eu não entendo muito sobre isso. Realmente eu não entendo muito sobre isso. Mas um dia eu vi uma reportagem de um grande apresentador e que conversava com uma influenciadora e ela dizia assim o seguinte: para que você se torne conhecido, é necessário você tirar foto da onde você almoça, do que você toma café, da onde que você está, do que você faz, daquilo. Eu falei, gente, isso virou escravo. Criou uma idolatria no seu coração. Criou um ídolo no seu coração. O coração busca significado na aprovação digital. A tela vira um altar onde sacrificamos tempo e autenticidade. Sacrificamos tempo e autenticidade. E o pior, esse perigo tem entrado nos nossos arraiais. Esse perigo tem entrado no coração do povo de Deus, em muitas pessoas, para que possa ser validado diante da sociedade. Isso é idolatria. O seu coração está fabricando um ídolo e a gente não está nem se percebendo. Não que você deva postar umas fotos. Hoje, essa semana, eu fiquei maravilhado. A foto do Felipe se formando. Para conhecimento de todos o que Deus fez na vida do Felipe. Fiquei maravilhado de lá de cá de São Gonçalo. Marcelo, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fruto de oração, fruto de perseverança é diferente, irmãos, do que nós vemos hoje, essa loucura de validação pela internet. Existe a idolatria na produtividade e na carreira. Na produtividade e na carreira. Pessoas fazendo do seu trabalho o seu ídolo. Pessoas fazendo do seu trabalho o seu ídolo. Batem no peito que se tem um carro, se faz uma viagem, se adquiriu uma graduação, se conquistou algum bem, uma casa ou algo desse tipo, é porque trabalhou para aquilo. Mas em nenhum momento esse indivíduo reconhece que foi a boa mão de Deus sobre a sua vida que promoveu essa força para o trabalho, de acordar cedo, de enfrentar de repente um ônibus, um trânsito, um trabalho estressante, para que as conquistas pudessem chegar na sua família. Acham que o seu trabalho, a sua produtividade é a que sustenta. Fabricam ídolos. Irmãos, eu trabalho desde os meus 17, 18 anos de idade, ou 16, não me lembro agora, eu acho que até menos, né? Eu digo que eu já fui tudo, já fui jornaleiro, já fui auxiliar de serviços gerais, já fui boy, e aí, tanta coisa já. Mas se Deus não desse força, se Deus não sustentasse, se Deus não abrisse as portas, talvez eu não conseguiria
nem 1%, que não é muita coisa que eu tenho, né? Do que eu tenho hoje. Mas porque esse Deus, que é grandioso, deu força para que eu pudesse trabalhar. E eu não posso criar ídolos no meu coração e dizer que o meu trabalho está acima do meu Deus. Quando o trabalho deixa de ser um meio de subsistência ou realização, e olha que não estou falando aqui, o trabalho ele ser o meio de subsistência e de realização, e passa a ser a única fonte de identidade e valor de alguém. O trabalho não me define. O que me define é a grandeza de Deus sobre a minha vida. E as demais coisas, elas serão acrescentadas. Serão acrescentadas. E eu quero até sugerir para você, porque isso aqui nós temos na igreja. Existe um livro aqui na igreja, se você não sabe, do Timothy Keller, que fala como integrar fé e trabalho. Fé e trabalho. O meu Deus vai sempre à frente. Mas eu também formo ídolos, irmãos, com consumo e um materialismo. Aquela mesma pessoa que quer validar a sua vida por likes e algoritmos, por se aparecer na internet, por se mostrar na internet. Há muita gente que quer validação na sua vida pelo consumo e pelo aquilo que é material, por aquilo que conquista. A promessa de que a próxima compra e o próximo carro ou o próximo nível de conforto trará paz definitiva. Nada disso vai trazer paz definitiva sobre a minha vida. E à medida que eu coloque isso no meu coração, eu estou criando um ídolo, irmãos. Então nós entendemos que ídolos é quando eu tiro o sagrado, quando eu tiro a soberania de Deus do meu coração, quando eu tiro a grandeza de Deus do meu coração, eu estou criando um ídolo. Eu estou fabricando um ídolo na minha vida. E isso é muito sério. E isso é muito sério. Estou cultivando um ídolo sem saber que eu estou cultivando um ídolo. Mas o salmista, ele vai muito mais além, e ele continua nesse poema, ele continua no saltério, e ele fala, no versículo de número 7, tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Da mesma forma que ele inicia, e sendo bem enfático, cantai, ele continua agora em relação a tributai. Tributai ao Senhor. Agora ele exorta a todos a tributar ao Senhor, referindo-se principalmente às famílias que se dirigem ao templo, promovendo entoações de adoração. Ele convoca agora que as famílias tributem ao Senhor, que as famílias cantem ao Senhor, que as famílias se dirijam ao templo e levem o seu louvor ao Senhor. Tributai, tributai, tributai ao Senhor. Se na época do Antigo Testamento era costume das famílias realizarem essas ações externas,
Hoje nós somos o templo do Espírito de Deus. Embora não sigamos aquele antigo ritual físico, nossa vida deve, no mesmo espírito, refletir essa atitude de adoração contínua. Hoje eu não saio da minha casa e quando eu chego ali no próximo à esquina eu começo a cantar. Mas da minha casa eu já saio cantando. No meu trabalho eu já saio cantando, já fico cantando. Na rua eu já canto. Porque agora eu sou o templo do Espírito de Deus. E eu tributo agora ao Senhor. E hoje o Luiz Henrique, ele de manhã, abria com o Salmo 122, né? E para você ver que no Antigo Testamento era de grande excelência a ida até o templo, todo o judeu, ou todos que se chegavam ao templo, não era medo que eles tinham de pisar aos arredores do templo ou dentro do templo, ali onde eles podiam pisar, mas eles sentiam admiração, reverência, porque eles sabiam que estavam indo em direção à casa do grande Deus. Eles sabiam que estavam indo em direção à casa do grande Deus. E conta a história que o templo era a coisa mais formosa que existia naquele lugar e naquela redondeza. Ao ponto que, nas estradas que se aproximavam ao local, eles já conseguiam ver a grandeza do templo, mesmo em forma física. E hoje, nós tributamos com a nossa vida. Hoje, nós tributamos com a nossa vida, porque entendemos a majestade e a grandeza desse Deus. Hoje, tributamos com a nossa vida. Hoje, tributamos com a nossa família, porque entendemos a grandeza desse Deus. No Antigo Testamento, as famílias subiam a Jerusalém e, ao avistarem o templo, eram tomadas por esse peso de glória. Elas reconheciam a soberania de Deus naquele lugar físico. Hoje, nós somos o templo. Esse reconhecimento de grandeza dele nos acompanha na rotina, no tomar café de manhã, e no trabalho, no ônibus, na faculdade, nos nossos estudos, na nossa vizinhança, é na nossa rotina. Não precisa ser formado uma tenda, formado um templo, é na nossa rotina que nós tributamos esse Deus. Esse reconhecimento de grandeza, a nossa vida treme, ou seja, se move, se impacta e se alinha, porque reconhecemos que o Deus soberano habita em nós pelo seu Espírito. Por isso que nós reconhecemos a grandeza desse Deus. Por isso que nós nos dobramos diante dessa grandeza e desse reconhecimento de Deus. A nossa vida não era uma vida qualquer. É uma vida aonde habita um Deus infinito. E ele termina no versículo de número 13, que diz assim: na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Esse é o Deus grande a qual servimos. Eu não sei, irmãos, mas eu posso dizer por mim que eu me lembro que quando eu me converti, algumas léguas atrás, eu tinha uma impressão do que era Deus na minha vida, pastor Fábio.
Davi, eu tinha uma impressão do que era Deus na minha vida. Priscila, eu tinha uma impressão de quem era Deus na minha vida. E de repente ali eu comecei a rascunhar, né, do que Ele podia fazer na minha vida. Mas depois de 10 anos, eu já entendi de uma outra forma, porque Ele superou as minhas expectativas de conhecimento. E talvez hoje, com todo o conhecimento que eu possa ter de seminário, que eu posso ir jogar fora, eu vou entender que é impossível eu conhecer a grandeza desse Deus. Vai ser impossível eu conhecer a grandeza desse Deus. E essa noite eu convoco você, igreja, nesse lugar, a de repente desconstruir tudo aquilo que talvez você entenda o que é Deus na sua vida. Porque a cada dia, a cada instante, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo e, quiçá, em milésimo de segundo, esse Deus nos surpreende. Mas, de repente, pode ter alguém aqui que não viva essa experiência na sua integralidade, porque talvez o que a Bíblia nos fala, que passamos a ter esse conhecimento quando chegamos na pessoa de Cristo Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se não chegar à pessoa de Cristo Jesus. Ele, por misericórdia e pela graça que Ele tem, a graça comum, Ele até se revela às criaturas. Mas agora Ele quer se revelar como Pai para todos que se aproximam de Cristo Jesus. Para todos que vão entender essa grandeza e a excelência desse Deus. E hoje nós nos dobramos aqui, para que hoje possamos ser surpreendidos por esse Deus. E amanhã nós vamos acordar e vamos ser novamente surpreendidos por esse Deus. Irmãos, eu vou contar um testemunho para vocês. Eu achei muito bom aquela expressão. Ontem, quando minha esposa, a Kelly, veio aqui, trouxe a irmã dela, né? Veio o coleguinha do Gustavo, a Kelly deixou o coleguinha do Gustavo em casa, e foi, aí depois a irmã da Kelly foi lá para casa, e a gente foi conversar um pouquinho, e a Kelly ganhou um tênis, né? Que não cabia mais no pé do Gustavo, mas o tênis zerado, na caixa. E a Kelly falou, pô, dá para o Heitor. Eu nem falei isso com ela na hora, mas eu estou falando agora para os irmãos, compartilhando esse testemunho. E, irmãos, e ela falou assim, ela ficou tão agradecida por causa de um tênis preto, que na minha época eu ia chamar de Catuca Jesus, e aquele tênis estava intacto, para o filho poder ir para o colégio. Ela levantou o tênis e falou, glória a Deus. Eu falei, rapaz, o negócio está bom, só falta falar em língua estranha, que precisa ter que coxar aquela coisa todinha. Mas, irmãos, é o Deus que nos surpreende. Vamos ficar de pé? Pai, nós te bendizemos nessa noite,
por tudo que foi feito durante esse dia e nesse momento que nós nos reunimos aqui como comunidade de fé nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque a Tua grandeza nos surpreende a cada dia, Senhor. E sabemos, ó Deus, que a cada instante, a cada momento, nós somos surpreendidos pela Tua grandeza, Senhor. E que nessa noite o Senhor não nos permita, por favor, Senhor, nos ajuda, Senhor. Que o Teu Espírito venha nos ajudar, Senhor, a não sermos fábricas de ídolos, Senhor. Onde tiramos o Senhor do nosso coração e colocamos outras coisas no nosso coração, Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Por favor, tenha misericórdia de nós, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Se nós fraquejarmos, ó Deus, dá aquela apertada, Deus. Dá aquela apertada, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Porque aqui nós reconhecemos a Tua grandeza. E nós queremos cantar, nós queremos tributar, nós queremos proclamar cada vez mais a Sua glória, Senhor. Muito obrigado por esse momento, por essa igreja que se rende a Ti, Senhor, e que reconhece a Tua grandeza, Deus. Nós Te louvamos nessa noite e nós Te agradecemos, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Pode chamar. Queridos, boa noite. Graça e paz, coisa boa é podermos entender e compreender o quanto o Senhor é bom. Em todo o tempo, o Senhor é bom. E a bondade do Senhor deve nos constranger, porque quando ela nos constrange, a gente busca ser melhores todos os dias. Porque esses atributos que foram a nós conferidos, compartilhados, esses atributos de Deus, já deveriam nos bastar. Mas como a gente disse, e como foi aqui apresentado, para conhecermos Deus, precisamos aceitar a sua vontade. Porque hoje nós vivemos de forma a avançar na certeza de vitória, por tão simplesmente obedecermos à voz de Deus e cumprirmos os seus mandamentos. Como posso eu querer conhecer Deus se eu não estou disponível a acatar a sua vontade, aquilo que Ele deixou para nós, aquilo que Ele apresentou para nós, aquilo que Ele favoreceu para nós termos o conhecimento, mesmo que limitados como somos, conhecer quem é o Senhor. Então, queridos, vivamos desta forma, obedecendo ao Senhor, porque quando nós obedecemos ao Senhor, cumprimos a nossa missão, e quando a nossa missão for cumprida, nós conheceremos o Senhor, mas não de ouvir falar, mas tete a tete, porque um dia estaremos com Ele, tá certo? Mas para tanto é necessário passarmos por esse processo com muita fidelidade, acatando a sua vontade. Queridos, no próximo domingo, 28, não é isso? 28, na parte da tarde, às 19h30, a MCM está convidando toda a igreja, às 17h30, para partilhar junto ao casal Nicole e Felipe do culto da Bíblia Branca, tá certo? Então, toda a igreja está sendo convidados para estar às 17h30 lá embaixo, tá certo? Na sala da MCM, ali naquele largo, para que possamos juntos viverem esta alegria de honra daqueles que perseveraram até o final
e agora estão prestes a receber a bênção do Senhor, onde Felipe e a Nicole vão estar unindo-se em matrimônio daqui a um tempinho mais, tá certo? Então nós já queremos nos alegrar com eles e conferir a eles a honra pela guarda, pela confiabilidade e pela certeza de que o Senhor os conduziu até aqui e vai conduzir ao longo de toda a trajetória de vocês, tá certo? Mais alguma coisa? Não, já foi dito aqui o restante dos anúncios. Eu quero aqui apresentar a minha amada irmã Núbia, que está ali comigo, sempre é uma alegria para mim tê-la comigo, o meu sobrinho ali, Lucas, e a minha sobrinha neta, Fernanda, né? Algum outro visitante conosco, queridos? É só sinalizar, não, né? Então, tenha, por gente, a irmã Merita, ela trouxe também, olha, está vendo como é que eu tenho que vir mais vezes para eu gravar o nome? Qual é o nomezinho da irmã? Lídia e o esposo, Assis. Olha que coisa boa, gente, que alegria receber vocês aqui, tá certo? Que volte outras vezes. Olha, a caravana está aumentando lá do condomínio, hein? Tá certo? Então vamos sair lá daquela caravana para vir todos para cá, para a casa do Senhor, para nos alegrarmos na presença do Senhor. Que Deus esteja assim abençoando todos vocês. Queridos, vamos ficar de pé, por gentileza. Eu convido o Ministério de Louvor para que aproxime-se aqui, nós vamos estar orando e nos despedindo de mais esse domingo lindo que nos fez o Senhor, de muita paz, de muita comunhão, de muita alegria. E acessaremos uma semana que ora inicia, certos de que o Senhor cuidará de nós, preservará a nossa vida, nos dará todos os livramentos necessários para findarmos mais uma semana com êxito, com vitória e com grandes conquistas. Queridos, confie no Senhor, porque o Senhor é bom em todo tempo o Senhor é bom. Mas eu quero aproveitar aqui, porque eu tive fazendo uma visita ao irmão João Leobino, né? E eu tomei conhecimento também de mais uma vitória da igreja, né, Davi? Davi também concluiu o seu curso superior, né? Então eu quero aqui agradecer a Deus pela vida do Davi, que mesmo com todas as suas atribuições na faculdade, pôde se doar na execução aqui da mídia, né, na sua disponibilidade aqui para o serviço do Senhor nesta casa. Então eu quero agraciar a tua vida, orando por ti também, Davi, tá? Pela sua conquista, sem dúvida de que o Senhor fará coisas grandiosas na sua vida, por sua fidelidade e por sua disponibilidade, e por sua obediência ao Senhor, desenvolvendo as atribuições que a você foram conferidas de uma forma muito feliz, muito transparente e muito autêntica. Que Deus te abençoe, meu querido. Essa igreja lhe ama também demais, tá bom? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor e logo após nós vamos estar nos despedindo desta noite com alegria. Lembro aos irmãos, durante a semana, queridos, não cessem de orar pela nossa irmã Solange, ok? A nossa irmã Solange está na luta ali para, para que possa aí manter-se firme, tá certo? Então ela carece muito das nossas orações, tá? Porque a complicação tem chego, mas o Senhor tem dado livramento, o Senhor tem abençoado, mas é necessário que a gente esteja intercedendo, apresentando ao Senhor o desejo do nosso coração, que é que a irmã Solange possa sair desse leito de hospital e retornar para junto da sua família com alegria, gozando da bondade do Senhor. Mas nós estamos juntos nessa. Seguiremos sim juntos em oração para que a Solange possa restabelecer-se desta enfermidade que fora acometida, tá certo? E que num tempo oportuno, sendo esta a vontade do Senhor, sendo esta, como a nossa vontade que está sendo apresentada ao Senhor, quem sabe que daqui a um pouco mais ela vai estar aqui contando o seu testemunho e tudo aquilo que o Senhor lhe permitiu viver neste momento de dificuldade na sua saúde. A irmã Dilce está em casa se restabelecendo, a nossa irmã Selma também de igual forma, e a nossa irmã Maria Barreto também em casa se restabelecendo, mas que essas irmãs estejam aí, na oração dos irmãos, tá certo? Não esqueça desses irmãos para que tudo possa cooperar para o bem daqueles que conseguem com alegria amar ao Senhor. Muito obrigado, meu Deus.
por mais esta oportunidade de estarmos neste domingo na Tua casa, na Tua presença, gozando, ó Deus, das maravilhas que o Senhor nos permitiu viver neste dia. Pai, estamos findando este dia com alegria, com gratidão, e certos de que o Senhor está assim nos permitindo iniciar uma semana. Queremos pedir, ó Deus, perdão pelos nossos pecados e pedir também que o Senhor nos agracie nesta semana, para que seja uma semana, ó Deus, de grandes realizações, uma semana, ó Deus, em que poderemos sim, ó Deus, usufruir da Tua bondade, da Tua graça, da Tua misericórdia em todos os momentos da nossa vida, e que não deixemos passar nenhuma oportunidade que teremos, por certo, de testemunhar da grandeza do Senhor, do amor do Senhor, e apresentar àqueles que o Senhor, por certo, acrescentará junto de nós, ó Deus, a alegria que temos em Te servir e a certeza que o Senhor tem nos dado de vitória. Pai querido, muito obrigado pela Tua igreja que se reúne aqui neste lugar, por todas as demais que se reúnem neste momento em Teu nome, que a todo o Teu povo, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor possa alcançá-los, para que haja no nosso coração, ó Deus, gratidão por todos os benefícios que o Senhor tem concedido a nós. Nos despeça deste momento com alegria, nos leve em paz, em retorno para os nossos lares, guardados e protegidos pelo Senhor. É o que nós Te pedimos e agradecemos, e assim o fazemos em nome de Jesus, o Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Teu Filho Jesus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor seja com todo o Teu povo espalhado pela face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus a todos abençoe, em nome de Jesus, louvemos ao Senhor. E logo após, com uma oração silenciosa, estamos nos despedindo de mais esse encontro de louvor e adoração, e eu estarei à porta com o irmão Anderson para cumprimentar com alegria a todos os irmãos. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e os pecados destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, Osana, glórias ao Cordeiro, nós te adoramos, a te celebramos, com ações de graças, tantas alegrias, pois convém louvar-te ao Senhor, pois convém louvar-te ao Senhor. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. A cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou. Aleluia, glórias ao Cordeiro, nós te adoramos, a te celebramos, com ações de graças, tantas alegrias, pois convém louvar-te ao Senhor, pois convém louvar-te ao Senhor. Das trevas trouxe-nos a sua luz, para contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por seu sangue, ó Jesus. Aleluia, Osana, glórias ao Cordeiro, nós te adoramos, a te celebramos, com ações de graças, tantas alegrias, pois convém louvar-te ao Senhor. Aleluia, Osana, glórias ao Cordeiro, nós te adoramos, a te celebramos, com ações de graças, tantas alegrias, pois convém louvar-te ao Senhor, pois convém louvar-te ao Senhor, pois convém louvar-te ao Senhor. Toda honra e glória seja dada a Deus.